Olá, vamos fazer hoje uma das leituras do professor Caco, uma leitura especial. Eu vou ler um artigo da Judith Butler, A Bússola do Luto, onde ela escreve sobre a violência e a condenação da violência na London Review of Books, LRB. É um artigo escrito no dia 13 de outubro. Estou lendo numa tradução rápida a partir de uma tradução do Google e que depois eu consertei algumas passagens. Então, A Bússola do Luto, por Judith Butler. As questões que mais necessitam de discussão pública, as que mais urgentemente necessitam de ser discutidas, são aquelas que são difíceis de discutir nos enquadramentos agora disponíveis para nós. Embora desejemos ir diretamente ao assunto em questão, esbarramos nos limites de uma estrutura que torna quase impossível dizer o que se tem a dizer. Quero falar sobre a violência atual, a história da violência e as suas muitas formas. Mas se quisermos documentar a violência, o que significa compreender os bombardeios massivos e as matanças em Israel pelo Hamas como parte dessa história, podemos ser acusados de relativizar ou contextualizar. Devemos condenar ou aprovar, e isso faz sentido. Mas será isso tudo o que nos é eticamente exigido? Na verdade, condeno sem reservas a violência cometida pelo Hamas. Esse foi um massacre terrível e revoltante. Essa foi minha reação principal e perdura. Mas também existem outras reações. Quase imediatamente as pessoas querem saber de que lado você está. E claramente a única resposta possível a tais assassinatos é a condenação inequívoca. Mas por que razão pensamos, por vezes, que perguntar se estamos a usar a linguagem correta ou se temos uma boa compreensão da situação histórica seria um obstáculo a uma forte condenação moral? Será realmente relativismo perguntar o que exatamente estamos condenando? Qual deveria ser o alcance dessa condenação e qual a melhor forma de descrever a formação ou formações políticas às quais nos opomos? Seria estranho opor-se a algo sem compreendê-lo ou sem descrevê-lo bem. Seria especialmente estranho acreditar que a condenação exija uma recusa em compreender por medo de que o conhecimento possa apenas servir uma função relativizadora e minar nossa capacidade de julgar. E se for moralmente imperativo alargar a nossa condenação a crimes tão terríveis como os repetidamente divulgados pelos meios de comunicação social? Quando e onde termina essa condenação? Não necessitamos de uma avaliação crítica e informada da situação para acompanhar a condenação moral e política, sem temer que o conhecimento nos transforme, aos olhos dos outros, em fracassos morais, cúmplices de crimes hediondos? Há quem utilize a história da violência israelita na região para exonerar o Hamas, absolver o Hamas, mas utilizam uma forma equivocada de raciocínio moral para atingir esse objetivo. Sejamos claros. A violência israelita contra os palestinos é avassaladora. Bombardeios implacáveis, matança de pessoas de todas as idades nas suas casas e nas ruas, torturas nas suas prisões, técnicas de fome em Gaza, desapropriação de casas. E esta violência, nas suas muitas formas, é travada contra um povo que está sujeito às regras do apartheid, ao domínio colonial, à proibição de ter um Estado. Contudo, quando o Comitê de Solidariedade à Palestina de Harvard emite uma declaração afirmando que o regime do apartheid é o único culpado pelos ataques mortais do Hamas contra alvos israelitas, comete um erro.
É errado atribuir responsabilidades desta forma e nada deverá exonerar o Hamas da responsabilidade pelos hediondos assassinatos que cometeu. Ao mesmo tempo, este grupo e os seus membros não merecem ser colocados na lista negra ou ameaçados. Eles têm certamente razão em apontar a história de violência na região. Desde apreensões de terras sistemáticas a ataques aéreos de rotina, detenções arbitrárias, a postos de controle militares, separações familiares forçadas, assassinatos seletivos, os palestinos foram forçados a viver num estado de morte, ao mesmo tempo lento e repentino. Esta é uma descrição precisa e deve ser dita, mas não significa que a violência do Hamas seja apenas a violência israelita com outro nome. É verdade que deveríamos compreender, desenvolver alguma compreensão da razão pela qual grupos como o Hamas ganharam luz à força das promessas quebradas de Oslo, do Tratado de Oslo não cumprido e do estado de morte, tanto lento como repentino, que descreve a existência vivida de muitos palestinos que vivem sob ocupação, quer a vigilância constante, a ameaça de detenção administrativa sem o devido processo, ou o cerco cada vez mais intenso que nega medicamentos, alimentos e água aos habitantes de Gaza. Contudo, não obtemos uma justificação moral ou política para as ações do Hamas através da referência à sua história. Se formos solicitados a entender a violência palestina como uma continuação da violência israelita, como o Comitê de Solidariedade à Palestina de Harvard nos pede, então existe apenas uma fonte de culpabilidade moral, e mesmo os palestinos não reconhecem os seus atos violentos como se fossem seus. Esta não é a forma de reconhecer a autonomia da ação palestina. A necessidade de separar a compreensão da violência generalizada e implacável do Estado israelita de qualquer justificação da violência é crucial se quisermos considerar que outras formas existem para acabar com o domínio colonial, acabar com as prisões arbitrárias e a tortura nas prisões israelitas e trazer o fim do cerco a Gaza, onde a água e os alimentos são racionados pelo Estado-nação que controla suas fronteiras. Por outras palavras, a questão de saber que mundo ainda é possível para todos os habitantes daquela região depende das formas de acabar com o domínio colonial. O Hamas tem uma resposta assustadora e terrível para essa pergunta, mas há muitas outras. Se, no entanto, formos proibidos de nos referirmos à ocupação, se não conseguirmos sequer encenar o debate sobre se o regime militar israelita na região é apartheid racial ou colonialismo, então não temos esperança de compreender o passado, o presente ou o futuro. Muitas pessoas que assistem à carnificina através da mídia se sentem desesperadas. Mas uma razão pela qual estão desesperados é precisamente o fato de estarem assistindo através dos meios de comunicação social, vivendo num mundo sensacional e transitório de indignação moral sem esperança. Uma moralidade política diferente leva tempo. Uma forma paciente e corajosa de aprender e nomear para que possamos acompanhar a condenação moral com visão moral. Oponho-me à violência infligida pelo Hamas e não tenho nenhum álibi para oferecer. Quando digo isso, estou deixando clara uma posição moral e política. Não me engano quando reflito sobre o que essa condenação pressupõe e implica.
Qualquer pessoa que se junte a mim nessa condenação poderá querer perguntar se a condenação moral deveria ser baseada em alguma compreensão daquilo que está sendo combatido. Poderíamos dizer que não preciso saber nada sobre a Palestina ou o Hamas para saber que o que eles fizeram é errado e para condená-los. E se pararmos por aí, confiando nas representações midiáticas contemporâneas, sem nunca nos perguntarmos se são realmente certas e úteis, se permitem que as histórias sejam contadas, então aceitamos uma certa ignorância e confiamos no enquadramento apresentado. Afinal, estamos todos ocupados e não podemos todos ser historiadores ou sociólogos. Essa é uma maneira possível de pensar e viver, e pessoas bem intencionadas vivem assim. Mas a que custo? E se a nossa moralidade e a nossa política não terminassem com o ato de condenação? E se insistíssemos em perguntar que forma de vida libertaria a região de uma violência como esta? E se, além de condenar crimes arbitrários, quiséssemos criar um futuro em que a violência desse tipo acabasse? Essa é uma aspiração normativa que vai além da condenação momentânea. Para o conseguir, temos de conhecer a história da situação, o crescimento do Hamas como grupo militante na devastação do momento pós-Oslo para aqueles em Gaza, a quem as promessas de autogoverno nunca foram cumpridas, a formação de outros grupos de militantes palestinos com outras táticas e objetivos, e a história do povo palestino e as suas aspirações à liberdade e ao direito à autodeterminação política. Então, poderíamos fazer parte da luta por uma Palestina livre, na qual o Hamas seria dissolvido ou substituído por grupos com aspirações não violentas de coabitação. Para aqueles cuja posição moral se restringe apenas à condenação, compreender a situação não é o objetivo. A indignação moral desse tipo é indiscutivelmente anti-intelectual e presentista. No entanto, a indignação também pode levar uma pessoa aos livros de história para descobrir como acontecimentos como estes podem acontecer e se as condições podem mudar de tal forma que um futuro de violência não seja tudo o que é possível. Não deveria ser o caso de a contextualização ser considerada uma atividade moralmente problemática, embora existam formas de contextualização que podem ser usadas para transferir a culpa ou para exonerar. Podemos distinguir entre estas duas formas de contextualização? Só porque alguns pensam que contextualizar a violência hedionda desvia, ou pior, racionaliza a violência, isso não significa que devamos capitular à afirmação de que todas as formas de contextualização são moralmente relativizantes desta forma. Quando o Comitê de Solidariedade à Palestina de Harvard afirma que o regime do apartheid é o único culpado pelos ataques do Hamas, está a subscrever uma versão inaceitável de responsabilidade moral. Parece que para compreender como um acontecimento surgiu ou que significado tem, temos de aprender um pouco de história. Isso significa que temos de alargar a lente para além do terrível momento presente, sem negar o seu horror, ao mesmo tempo que nos recusamos a deixar que esse horror represente todo o horror que há para representar, conhecer e contrariar. Os meios de comunicação contemporâneos, na sua maior parte, não detalham os horrores que o povo palestino tem vivido durante décadas
sob a forma de bombardeios, ataques arbitrários, detenções e assassinatos. Se os horrores dos últimos dias assumem uma importância moral maior para os meios de comunicação social do que os horrores dos últimos 70 anos, então a resposta moral do momento ameaça eclipsar a compreensão das injustiças radicais sofridas pela Palestina ocupada e pelos palestinos deslocados à força, como bem também o desastre humanitário e a perda de vidas que ocorrem neste momento em Gaza. Algumas pessoas temem, justificadamente, que qualquer contextualização dos atos violentos cometidos pelo Hamas seja utilizada para exonerar o Hamas, ou que a contextualização desvie a atenção do horror do que fizeram. Mas, e se for o próprio horror que nos leva a contextualizar? Onde começa esse horror e onde termina? Quando a imprensa fala de uma guerra entre o Hamas e Israel, oferece um quadro para a compreensão da situação. Se Gaza for entendida como estando sob ocupação, ou se for referida como uma prisão ao ar livre, então será transmitida uma interpretação diferente. Parece uma descrição, mas a linguagem restringe ou facilita o que podemos dizer, como podemos descrever e o que pode ser conhecido. Sim, a linguagem pode descrever, mas só ganha o poder de fazê-lo se estiver em conformidade com os limites impostos ao que é dizível. Se for decidido que não precisamos de saber quantas crianças e adolescentes palestinos foram mortos tanto na Cisjordânia quanto em Gaza este ano ou ao longo dos anos de ocupação, que essa informação não é importante para conhecer ou avaliar os ataques sobre Israel e os assassinatos de israelitas, então decidimos que não queremos conhecer a história da violência, luto e indignação, tal como é vivida pelos palestinos. Queremos apenas conhecer a história de violência, luto e indignação, tal como é vivida pelos israelitas. Uma amiga israelita, que se autodenomina anti-sionista, escreve online que está aterrorizada pela sua família e amigos por ter perdido pessoas. E nossos corações deveriam estar com ela, como o meu certamente está. É inequivocamente terrível. E, no entanto, não existe nenhum momento em que sua própria experiência de horror e perda em relação a seus amigos e familiares seja imaginada como o que um palestino poderia estar a sentir do outro lado ou sentiu após anos de bombardeio, encarceramento e violência militar? Também sou um judeu que vive com traumas transgeracionais na sequência de atrocidades cometidas contra pessoas como eu. Mas também foram cometidas contra pessoas que não são como eu. Não preciso me identificar com esse rosto ou com aquele nome para nomear a atrocidade que vejo. Ou pelo menos, luto para não fazê-lo. No final, porém, o problema não é simplesmente uma falha de empatia, pois a empatia toma forma principalmente dentro de uma estrutura que permite a realização da identificação ou a tradução entre a experiência de outra pessoa e a minha. E se o enquadramento dominante considera que algumas vidas são mais lamentáveis do que outras, então segue-se que um conjunto de perdas é mais terrível do que outro conjunto de perdas. A questão de saber quais vidas valem a pena sofrer é parte integrante da questão de quais vidas valem a pena valorizar. E aqui o racismo entra de forma decisiva. Se os palestinos são animais, como insiste o ministro de Defesa de Israel, e se os israelenses agora representam o povo judeu, como insiste Biden,
como exigem os reacionários, então as únicas pessoas entristecidas na cena, as únicas aquelas que se apresentam como elegíveis para o luto, são os israelitas. Pois a cena da guerra é agora encenada entre o povo judeu e os animais que procuram matá-los. Esta não é certamente a primeira vez que um grupo de pessoas que procura libertar-se das algemas coloniais é considerado como animal pelo colonizador. Os israelenses são animais quando matam? Esse enquadramento racista da violência contemporânea recapitula a oposição colonial entre civilizados e os animais que devem ser expulsos ou destruídos para preservar a civilização? Se adotarmos este quadro no decurso da declaração da nossa oposição moral, ver-nos-emos implicados numa forma de racismo que se estende para além da expressão até a estrutura da vida cotidiana na Palestina. E para isso é certamente necessária uma separação radical, uma reparação radical. E para isso é certamente necessária uma reparação radical. Se pensarmos que a condenação moral deve ser um ato claro e pontual, sem referência a qualquer contexto ou conhecimento, então inevitavelmente aceitamos os termos em que esta condenação é feita, o palco em que as alternativas são orquestradas. Nesse contexto mais recente, aceitar estes termos significa recapitular formas de racismo colonial que fazem parte do problema estrutural a resolver, da injustiça permanente a superar. Assim, não podemos dar-nos ao luxo de desviar o olhar da história da injustiça em nome da certeza moral, pois isso significa correr o risco de cometer mais injustiças. E em algum momento, a nossa certeza irá vacilar nesse terreno pouco firme. Por que não podemos condenar atos moralmente hediondos sem perder o nosso poder de pensar, de saber e de julgar? Certamente podemos e devemos fazer as duas coisas. Os atos de violência que testemunhamos na mídia são horríveis. E neste momento de maior atenção midiática, a violência que vemos é a única violência que conhecemos. Repetindo, temos razão em deplorar essa violência e em expressar o nosso horror. Estou com enjoo há dias. Todos os que conheço vivem com medo de que a máquina militar israelita irá fazer a seguir, se a retórica genocida de Netanyahu se materializará no assassinato em massa de palestinos. Pergunto-me se podemos lamentar, sem reservas, as vidas perdidas em Israel, bem como as perdidas em Gaza, sem nos atolarmos em debates sobre o relativismo e a equivalência. Talvez a bússola mais ampla do luto sirva um ideal mais substancial de igualdade, que reconheça a igual capacidade de luto das vidas e dê origem a uma indignação de que essas vidas não deveriam ter sido perdidas, de que os mortos mereciam mais vida e igual reconhecimento por suas vidas. Como podemos sequer imaginar uma futura igualdade entre os vivos sem saber, como documentou o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, que as forças e os colonos israelitas mataram quase 3.800 civis palestinos desde 2008 na Cisjordânia e em Gaza, mesmo antes das ações atuais começarem. Onde está o luto do mundo por eles? Centenas de crianças palestinas morreram desde que Israel começou as suas ações militares de vingança contra o Hamas. E muitas mais
morrerão nos próximos dias e semanas. Não é necessário ameaçar as nossas posições morais, dedicar algum tempo a aprender, não é necessariamente ameaçar as nossas posições morais, dedicar algum tempo a aprender sobre a história da violência colonial e a examinar a linguagem, as narrativas e os quadros que atualmente funcionam para relatar e explicar e interpretar antecipadamente o que está a acontecer nessa região. Esse tipo de conhecimento é fundamental, mas não para efeitos de racionalização da violência existente ou de autorização de mais violência. O objetivo é fornecer uma compreensão mais verdadeira da situação do que um enquadramento incontestado do presente por si só pode nos oferecer. Na verdade, poderá haver outras posições de oposição moral a acrescentar às que já aceitamos, incluindo uma oposição à violência militar e policial que satura a vida dos palestinos na região, retirando-lhes o direito de lamentar, de conhecer e expressar a sua indignação e solidariedade e encontrar o seu próprio caminho para um futuro de liberdade. Pessoalmente, defendo uma política de não violência, sabendo que ela não pode funcionar como um princípio absoluto a ser aplicado a todas as ocasiões. Afirmo que as lutas de libertação que praticam a não violência ajudam a criar o mundo não violento que todos queremos viver. Deploro inequivocamente a violência, ao mesmo tempo que eu, como tantos outros, quero fazer parte da imaginação e da luta pela verdadeira igualdade e justiça na região, do tipo que obrigaria grupos como Hamas a desaparecer, a ocupação a acabar e as novas formas de liberdade política e justiça florescerem. Sem igualdade e justiça, sem um fim à violência estatal conduzida por um Estado, Israel, que foi ele próprio fundado na violência, nenhum futuro pode ser imaginado, nenhum futuro de verdadeira paz. Isso é, não a paz como um eufemismo para a normalização, o que significa manter as estruturas de desigualdade, de privação de direitos e de racismo. Mas tal futuro não pode acontecer se permanecermos livres para nomear mas tal futuro não pode acontecer sem permanecermos livres para nomear, descrever e opor-nos a toda a violência, incluindo a violência do Estado israelita em todas as suas formas e fazê-lo sem receio de censura, criminalização ou de ser maliciosamente acusado de antissemitismo. O mundo que desejo é um mundo que se opõe à normalização do domínio colonial e apoie a autodeterminação e a liberdade palestina. Um mundo que, de fato, realize os desejos mais profundos de todos os habitantes dessas terras de viverem juntos em liberdade, não violência, igualdade e justiça. Esta esperança parece, sem dúvida, ingênua ou mesmo impossível para muitos. No entanto, alguns de nós devem apegar-se a ela de forma bastante selvagem, recusando-se a acreditar que as estruturas que existem agora existirão para sempre. Para isso, precisamos dos nossos poetas e dos nossos sonhadores, dos tolos indomáveis, daqueles que sabem organizar. 13 de outubro de 2023. Então, hoje, na nossa Leituras do Professor Caco, li o artigo A Bússola do Luto, de Judith Butler, publicado na London Review of Books, volume 45, número 20. Até a próxima Leituras do Professor Caco.